Olá, meus amigos leitores. Um livro hoje bem interessante, um livro nacional, que está na moda aí, os livros estrangeiros. Os leitores estrangeiros estão vendo livros nacionais. E eu quis trazer um livro da minha época de infância. Esse livro, meu professor de português, saudoso, ele me obrigou a ler. O livro foi um dos primeiros livros que eu li sozinho. E eu gostei bastante da obra, uma obra que traz uma reflexão para a nossa vida, justamente sobre esse extremismo, você estar demais de um lado ou demais no outro, e você optar pelo bom senso. Um livro ambientado ali no século XIX sobre o Rio de Janeiro, e eu gostei de relê-lo depois de tantos anos, porque mostra ainda que a memória da gente, quando a gente gosta, ela fica mais ficcionada. E outra coisa, quem pensa que o livro nacional não tem muito conteúdo a acrescentar, tem bastante. Esse aqui, então, ele traz muito conteúdo. Aqui eu tenho bastante livro de desenvolvimento pessoal desse lado aqui em cima, e eu acredito que esse livro vai acrescentar bastante valor na sua vida, justamente porque a gente acha que a obra nacional não acrescenta, mas acrescenta sim, e traz grandes reflexões, igual eu vou apresentar para vocês. Os livros nacionais estão em alta no estrangeiro, e eu quero mostrar para vocês que no Brasil nós não damos valor para esse tipo de livro. Então hoje eu trago Joaquim Manuel Macedo, A Luneta Mágica. Esse é um livro bom, sou. E esse aqui ainda, inclusive, é o mesmo que eu li na época, que vinha com aquele encartezinho de suplemento de leitura com várias perguntas. Na minha época o professor obrigou a gente a ler em 2 meses, e para mim era um martírio ler um livro de 166 páginas, eu era criança, estava aprendendo, e como prova ele obrigou a gente a responder isso aqui. Obrigou assim, né? Ou você faz ou você leva 0. E eu lembro que eu fui o único aluno da turma que li e respondi isso aqui quando eu cheguei na hora da prova, era exatamente isso aqui que eu tinha que fazer. Aí, claro, eu fui um bom amigo, dei cola para todo mundo. Mas ali a gente aprendeu, e esse material complementar aqui de leitura agrega bastante valor. Fiz de novo as respostas dele justamente para trazer esse conteúdo para vocês. Lançado em 1869, esse meu pela editora Ática, como eu falei, exatamente o que eu li na época, eu fiz questão de procurar a mesma edição. Esse aqui de 2003, ele é dividido em 3 partes, onde vai falar justamente uma parte do extremo, outra parte do outro e o último na conclusão. Bom, ele começa ali com a história de Simplício, um jovem ali, criança, adolescente ali, porque ele tem alguns problemas de saúde física e de saúde moral. Ele vai falar que ele tem uma doença dos olhos, ele é extremamente míope, e miopia é justamente uma dificuldade que a gente tem de enxergar. Eu vou trazer alguns livros para contextualizar essa questão de ótica. Esse livro aqui é um livro de refração ocular, um livro de medicina, é um livro muito legal, e é um livro super simples, onde ele vai falar numa linguagem ali bem popular, qualquer pessoa pode ler. Então você que usa óculos e não entende, é um livro facinho de encontrar na internet. Eu comprei o meu pela Amazon, é um pouquinho mais caro porque é um livro voltado para saúde, foi 100 e pouquinho, mais vale a pena, ele é bem pesado, bem robusto, e as imagens bem feitas, tem todo estudo de caso. Então assim, para você que saber o que é miopia, estigmatismo, presbiopia, todas as dificuldades, essas ametropias visuais, até para você que enxerga bem, como curiosidade, eu li, não consigo imaginar como eu traria um resumo desse livro para vocês. Mas se você tiver uma ideia, você escreve aqui para mim, ele vai explicar justamente qual era a dificuldade de Simplício, o que é essa tal de miopia e como que é a solução. Vou apresentar mais 2 livros sobre saúde visual hoje nesse vídeo aqui. Ele vai dizer que tinha essa miopia física e a miopia moral. Por quê? Porque como ele não enxergava tão bem, era praticamente cego, ele justamente era guiado pelos conselhos da mãe e pela sabedoria do pai. Então ele sempre foi levado a vida inteira, até que aos 12 anos ele fica órfão e toda a riqueza dos pais é dividida entre ele e o irmão mais velho. E aí é complicado, né? Como ele não enxerga, esse irmão mais velho acabou sendo como tutor dele. Então esse irmão Américo, ele acaba cuidando de todo o seu dinheiro, e ele considera, aqui a gente já começa a ver os extremos que Simplício tinha. Ele considera o irmão como se fosse puro como Adão antes de cair no pecado. Então a gente vê que o cara já começa extremista. E tia Domingas era justamente a pessoa que cuidava da sua parte física, e ele falava que ela era exatamente santa. E tão santa que ela cita aqui o extremo de Mateus 6,3, onde fala ali para quando você der esmola com a mão direita, que a esquerda não mostre. Então ele fala que ele era tão santo que era capaz de arrancar a mão esquerda para que ela não visse a mão direita dando esmola. Eu acho muito legal essas interpretações bíblicas que são extremas e são muito específicas com o que está lá, cortado, fora de nexo, igual eu já falei em outros vídeos cristãos aqui. O objetivo desse versículo era mostrar, Jesus estava dizendo que as pessoas davam esmola e faziam questão de mostrar, olha, eu estou doando, eu estou ajudando, igual a gente vê nos dias de hoje. Ele estava dizendo assim, sim, você vai ajudar, então não mostre, não ganhe fama com isso, não ganhe notoriedade com isso. Faça pelo simples prazer de mostrar. Então você que faz caridade aí, fica a lição, né? Vamos fazer isso o mais discreto possível. E tem a história da prima Nica, a história vai ser basicamente ambientada com esses 4 personagens principais, sendo Simplício o protagonista. E a prima Nica é um personagem que está com ele desde a infância, e eles têm ali um caso amoroso onde ela tem interesse com ele, só que ele acha ela feia. É muito engraçado que um cara cego acha a mulher feia. E o mais interessante, como é que ele descobre que ela é feia? Ela vai espremer uma espinha do nariz dele, ela chega muito pertinho. E como eu mostrei para vocês, expliquei para vocês nesse livro aqui, o míope ele tem uma dificuldade de enxergar de longe, onde tem um olho extremamente forte, uma lente de aumento tão poderosa que ele só enxerga aqui, bem de pertinho. Então, quanto mais míope a pessoa for, mais a imagem vai ser formada perto do rosto dela. E a prima Nica chega tão perto da primeira espinha que ele descobre que ela é feia.
Aí ele deixa a lição de moral aqui. Quem for feio, por favor, não exprima o nariz de um míope. Ele fala que eu morri de rir dessa história. Bom, e ele pede, ele suplica para que a sociedade mande para eles, os céus, quem tiver disponível ouvindo, que mande médico para os olhos e mestres para a inteligência. Eu achei essa frase muito legal, vou deixar no short para vocês, porque o ser humano é assim, ele só vê a necessidade na hora que ele precisa, ele só clama por ajuda quando precisa e informação só é suficiente quando é no caso dela. Então, se você conhece alguém que precisa desse conhecimento do bom senso, já encaminha esse vídeo para ela. Então, ele vai recebendo justamente nesse livro aqui, médico para os olhos e mestres para a sua burrice, para o seu defeito, a sua miopia moral, igual ele fala aqui no começo do livro. Bom, aos 22 anos, ele iletrado, porque ele não conseguia ler por motivos óbvios, por mais mestres que viessem ensiná-lo, ele não aprendeu o que ele tinha que aprender, ele vai aprender pelo jeito mais duro possível, igual a gente fala aqui. O irmão dele já foi candidato a deputado e venceu, e ele também consegue ali um cargo de jurado dentro da comissão ali de ética, ali onde o pessoal vai julgar os crimes. E aí, na hora que ele justamente consegue esse cargo para poder participar do clube de jurados, onde vai poder dizer se a pessoa é condenada ou não. Quando ele é chamado a primeira vez para esse clube, muito engraçado, ele escuta todo o caso e vai lá junto dos outros jurados para poder dar a opinião dele. Aí o pessoal vai mostrar a ata para ler, ele não consegue ler. Aí tinha um senhor do lado e fala, não, lê aqui para mim, que eu sou bom de ouvir, mas não sou bom de ler. E esse é o senhor Nunes. O senhor Nunes vai ler para ele e fala assim, você não precisa se preocupar com isso não. O cara é culpado mesmo, vamos só tocar o barco, eu vou te ajudar. E acostumado ali justamente para o pai, a mãe, os irmãos, a tia, sempre cuidar dele, ele simplesmente aceita o valor de Nunes, o valor moral que o Nunes está impondo para ele. E ele acredita que Nunes fez Nunes foi um grande amigo dele. E Nunes fala para ele, olha, você não enxerga, você tem que conhecer o Reis. Quem é o Reis? Reis é o nosso ótico da região. Esse livro aqui é um livro de ótica e justamente ele vai explicar sobre oftálmica, sobre todos esses problemas, como é que faz um óculos, como é que é fabricado um óculos, o que é as ametropias, que esse livro vai falar um pouco mais da parte médica, esse aqui vai falar da parte de ótica, de trabalho. É um livro que vai tirar você justamente da leguice, da escuridão do conhecimento. É um livro bem bacana, bem gostoso, ele vai explicar completão. Apesar de ser um livro de 2013, a ótica não avançou tanto. Então ele vai explicar tudo. Se você tem curiosidade de saber, esse livro foi de um professor meu, esse cara é sensacional. Eu não encontrei ele na internet, você tem que falar direto com o autor, ele fica na Bahia, Salvador, mas ele é um senhor, um abraço pessoal da Bahia, extremamente legal, simpático. Toda vez que eu preciso comprar algum livro dele para dar de presente, inclusive o meu é uma versão autografada pelo próprio autor. Eu tô chique demais. É um livro que vale a pena para você conhecer como é que funciona esse mercado. Então, mais uma vez, fica a indicação, se você precisa de óculos, ou conhece alguém que precisa de óculos, esse livro vai tirar você da escuridão, vai fazer você entender muita coisa, você não ser enganado aí pelo mercado. O mercado o pessoal vende na internet óculos prontos. Como é que faz um óculos pronto? Você tem que ser sob medida no seu olho. Vou mandar o exame do médico. Não, e a armação e o teu rosto? Não funciona assim. Inclusive, você pode criar um problema muito mais sério quando você não faz o óculos da maneira correta, igual acontece com o Simplício aqui. Então, o Nunes recomenda ele conhecer o Reis, que é o nosso ótico da história, onde o Reis fabrica óculos. Ele bota óculos de 2 graus, 5 graus, 10 graus, 13 graus e ele não enxerga. Aí ele fala, eu morri de rir dessa parte, ele fala que pega um óculos Plus Ultra. E na época, o óculos não é mais ou menos como a gente usava, né? Então ele vai pegar uma lente, essa imagem que a gente vê aqui na câmera é justamente a luneta. Era um óculos que ele usava assim, só um monóculo, né? Usava só em um para poder enxergar. Então ele vai usar o óculos Plus Ultra e nada. Ele não enxerga um grão na areia, não enxerga uma letra no caderno. Ele fala assim, realmente você é cego. Mas calma, que eu trouxe lá da Europa um poliglota, fala todas as línguas, dotado na magia estranha, no esquindolelê, e o cara consegue fabricar qualquer tipo de óculos que você quiser através da magia. E aí essa magia que eu vou citar para vocês na hora que ele for fazer o ritual dessa magia, uns outros livros que falam sobre isso. Mas ele conversa com esse armênio, também ele fala para ele, eu te dou a visão, pode deixar comigo, confia. Só que eu não faço nenhum trabalho no sábado, porque Deus não permitiu trabalhar no sábado, citando que é a terceira lei do mandamento de Moisés ali, né? Então ele fala assim, tá bom, então quero que eu venha. Então vem meia-noite. Na divisa pro sábado e pro domingo eu posso trabalhar. Acho engraçado que ela vai fazer um ritual e respeita a lei mosaica. Mas vamos embora. Aí ele fica na dúvida. Rapaz, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu, dotado de valores morais cristãos, ele fala, ele é Simplício. Como é que eu vou abusar da magia para o meu bem próprio? Bom, vou consultar meus 3 valores morais em que eu me identifico. É muito legal esse conflito que ele tem aqui, porque o Armênio vai explicar para ele que essa luneta que ele vai dar para ele vai ser uma luneta voltada para a visão maléfica. Como ele usou o ritual para fazer isso, então tudo que ele vai enxergar é mal. Então ele vai explicar para ele que ele vai ser o ceticismo da vida. Tudo que ele enxergar ele vai ser cético. Ele fica meio receoso, ele fala que aceita, mas ele ainda assim vai tirar essa conclusão através dos seus parentes. Então ele vai lá e vai conversar justamente com o Américo. Fala assim, Américo,
Se eu te desse assim, uma habilidade de conseguir a vitória em todos os preceitos políticos, só que essa vitória ela seria voltada contra os valores morais cristãos, você aceitaria? Mas claro, porque sim, com a vitória eu seria um político melhor e poderia ajudar as pessoas enganando o diabo. Vamos saber. Ele chega na tia Domingas, se eu te desse o poder de ganhar todos os bilhetes na Mega Sena, você ficaria rica através da bilheteria. Você iria, mesmo que fosse com magias ocultas, demoníacas, porque ela era bem beata, né? Falava muito mal do demônio, o tempo todo demonificava as pessoas. Você vai ver isso daqui a pouco no Letra do Mal. Mas é claro, Simplício, porque aí eu teria muito dinheiro para ajudar os carentes e os necessitados. Tá bom. Anica, se eu te desse a habilidade, através de magias ocultas, você tivesse a maior formosura do mundo, você faz, é claro, porque eu seria uma esposa melhor para você, meu querido. Muito engraçado, eu morri de rir. E aí, então, ele é tentado, aí ele faz o exemplo aqui de Eva, assim como Eva foi tentada ali por Satanás, ele também foi tentado e ele decidiu, por consciência própria, aceitar o alimento do mal. Então ele chega até, é engraçado, a casa do Armênio fica na rua do hospício. Mas na frente a gente vai falar sobre esse tipo de assunto. E ele aceita ir lá fazer a luneta. É interessante também que chega Reis, ele e o Armênio para fazer um ritual ali, satânico, poderoso, um negócio que a descrição é pesada. E eu lembrei bastante desses dois livros que eu trouxe para vocês. Aqui é uma biografia de um rapaz que ele justamente saiu do satanismo, ele escreve aqui tudo como é que funcionam os rituais, e esse aqui é um romance contando de um personagem ainda mais superior ainda da magia, como é que funciona. Vou deixar no card para vocês, é um livro bem legal para você acompanhar, tanto a biografia, são 7 livros da biografia dele, para você ver todos os casos, esse cara ainda está vivo e faz um brilhante trabalho aí na internet, ajudando as pessoas a se conscientizar sobre esse tipo de perigo, e esse aqui é um romance bem gostoso de ler, apesar de grosso, é um livro bem legal. Nossa, eu gostei bastante desses dois livros. E aí, ele simplesmente vai lá, faz o ritual, só que assim, a gente fica assim, poxa, se ele é cego, como é que ele enxergou esses detalhes do ritual? Inclusive a mãe vai falar assim, o rei fica com medo, né, fica assustado com aquelas visões macabras, eu não vou descrever aqui, não tem necessidade nenhuma, e aí o Armênio fala pra ele, ainda bem que você não enxerga, parceiro, você não vai ver isso aqui vai ser horrendo. Bom, eles pegam a lagartixa lá, botam no anel de ouro, e a lente passa a ter uma visão maléfica. Bom, ele sai de lá, enxergando tudo, e ele explica pra ele 3 detalhes. Quando você for focar em alguma coisa, quando você for enxergar para alguma coisa, de 1 até 3 minutos você vai ter a visão da aparência, ou seja, você vai ver o que é, de fato. Pronto, acabou. Se você focar de 3 a 13 minutos, você vai ter a visão do mal, você vai ver a parte mal das pessoas. Ele acha até bom, fala assim, é bom que eu me esquivo. E de 13 a 14 minutos você vai ter 1 minuto da visão do futuro, e se você passar de 14 minutos a lente vai quebrar. Eu falo assim, não, vou ficar tranquilo. Eu não vou fazer nada disso, eu quero só enxergar. Tá bom, a menina fala pra ele, tá bom, antes de você sair daqui, você já tá fazendo errado. É muito engraçado. Então a gente começa aqui a visão do mal. Ele já sai de lá, a primeira coisa que ele quer testar é numa flor e fala, não, a flor é muito pura, eu não quero ver a maldade de uma flor. Então da janela do quarto dele vai enxergar o sol. De 1 a 3 minutos ele escreve com detalhes, como é maravilhoso, aquecido, bonito, belo o sol, o nascer do sol, porque ele fez o ritual à meia-noite, então ele foi para casa e viu o nascer do sol. E quando o sol começa a esquentar, que passa dos 3 minutos, ele descreve a maldade do sol, como o sol é árido, ele queima o terreno, queima a lavoura, ele mata as pessoas de sede, ele começa a ver a maldade até do sol, ele fica abismado. Mas ele fica curioso, é muito engraçado a curiosidade dele. Ele vai ver a Anica. Quando ele vê a Anica, começa a ver a bondade dela, a beleza e tudo assim. Ele falou que ela é feia, né? Mas de qualquer forma, não é essa estrondosidade toda, ele consegue ver um pouco de beleza nela, mas começa a ver a maldade. E ele vê que ela é uma pessoa mal por dentro, e ela quer apenas um marido rico para bancar os luxos dela e ficar de boa. Muito normal no dia de hoje, né? E simplesmente ele fica horrorizado, fala assim, não quero essa mulher mais nunca perto de mim, isso é um demônio em forma de anjo. Vai ver o irmão Américo e vê que o irmão é extremamente ganancioso, e inclusive passou a perna nele várias vezes nessa questão de dinheiro, essa questão de recursos que o irmão administra dele, e ele fala assim, nossa, eu não quero mais nem que meu irmão cuide do meu dinheiro, eu vou arrumar um tutor para cuidar do meu dinheiro para mim. E ele vai ver Domingas, que era aquela tia beata, ele começa a ver a hipocrisia cristã da tia. Isso é medonho, mas é interessante ele vendo a maldade das pessoas. Então ele é chamado para ir no tribunal, fazer o trabalho dele lá de júri, e ele começa a ver um advogado. Ele fala assim, um advogado é uma pessoa pura, o advogado vai ser mau, ele tem que julgar corretamente, ver a maldade, ver que o advogado é corrompido, ver que o advogado foi comprado para julgar as pessoas, e fala assim, como é que pode o governo permitir esse tipo de coisa? O Estado permitir isso? Pena que ele não pode ver o governo. Se ele vê assim, então não precisava nem dar lente para ver a maldade do governo. Bom, e ele vai falar que o advogado usa de habilidades sofísticas para poder convencer de argumentação lógica o júri e inclusive o juiz para estar do lado dele, e quando ele não consegue, ele paga, propina mesmo. Aí sobre esse assunto eu trouxe esse livro bem legal para vocês, de 38 estratégias que Schopenhauer está trazendo de Aristóteles para convencer e vencer a pessoa no debate. Esse livro deu muito trabalho, ficou muito legal. Eu trouxe bem completinho os detalhes ali, essas habilidades sofísticas que ele está citando aqui que o advogado usa, a gente vê isso muito na sociedade.
vendo e acompanhando os discursos políticos, a gente vê bastante essas técnicas. Inclusive, eu estava vendo, para fazer esse vídeo aqui, um discurso ali do Pablo Marcel, eu achei muito legal, as técnicas, o jornalista usando, ele usando de volta e um rebatendo o outro. Eu falei, calma, deixa eu parar aqui que eu quero ver cada uma das técnicas. Muito legal, foi muito bacana conhecer esse tipo de assunto. E aí, então, ele sai de lá com o Nunes. Ele fica preocupado, né, com o advogado e tudo. Na hora de dar a sentença, ele vê que a pessoa era condenada mesmo, o júri era mal, todo mundo era mal. E ele encontra com o Nunes. O Nunes, ele acaba contando pro Nunes que o irmão dele tá roubando ele. E ele precisa de uma noiva, já que ele também não quer ficar com a Nica. E ele entende que fala demais. Que contou demais pro Nunes. Por quê? Porque ele vai enxergar o Nunes fala pra ele, não, pode deixar que eu vou resolver seus problemas. Eu consigo pra você tanto uma pessoa pra cuidar do seu dinheiro, ele já tava pensando no próprio lado, e quanto uma noiva, que era a filha dele. E na hora que ele vê essa maldade do Nunes, sai correndo dali, não quer saber de nada. Ele vê que a sinceridade dele contra a pessoa que era mal era um problema para ele. Então ele aprende justamente uma poderosa lição aí. Saindo dali, ele começa a ver as mulheres da rua, e cada vez que ele passa a ver a maldade das pessoas, ele aprende mais lições ainda. Inclusive, ele encontra com uma mulher extremamente bela, e ele passa a chamar ela de demônio, porque ele fala que atrás da beleza da mulher, aí pode caber qualquer sexo, atrás da beleza de alguém, sempre tem uma maldade escondida contra você, e ele começa a ser extremo demais nessa parte do mal, porque maldade todo mundo tem, bondade todo mundo tem, a gente vai ver isso no final do livro, mas o interessante é que ele conclui que a beleza da mulher é uma beleza perversa. Ele começa a olhar várias mulheres procurando uma noiva e vê a maldade de todas elas, até que ele encontra um beija-flor. Ele fala, um beija-flor não tem como ter maldade. Ele vê a maldade do beija-flor, ele começa a focar no mundo e começa a ver, cara, como o mundo é mal, como existe maldade nesse mundo. Eu achei muito bacana, porque esse livro aqui que eu trouxe para vocês, ele vai falar justamente isso, que você, o ponto de vista de inferno e de céu, coloca você nessa situação. Aqui Simplício está num momento infernal, tudo para ele é ruim, a gente vai ver logo em seguida, eu concluo na história, avançando na história, que ele está num momento infernal da vida dele, onde ele vê maldade em tudo. E quando você vê maldade no coração das pessoas, você está no inferno. E quando ele passa a estar no lado do bem, daqui a pouco eu vou falar, ele vai ver justamente o céu em todos os lugares. E aí esse livro vai trazer justamente esse bom senso, esse equilíbrio pra gente, um conhecimento novo. Esse livro ficou muito bom, vou deixar no card. Esse livro vale a pena você clicar aqui e você aprender tudo que esse livro está ensinando para vocês. Bom, depois de um mês, ele vê maldade até nos objetos. Então ele decide que queria se suicidar para não ver mais a maldade do mundo, porque nada no mundo é bom, só que ele lembra que é cristão e não pode se matar. Senão vai pro inferno. É justamente o que esse livro fala. Mas bom, ele simplesmente ele tá triste ali com isso e ele recebe uma carta do Reis explicando para ele que o irmão dele falou para ele que o Américo mandou uma carta pro Reis falando que o Simplício ele tá doido por conta daquela luneta que ele fez e pede pro Reis não mais falar com o irmão dele, não mexer mais com isso, principalmente para não causar mais problemas, porque o Simplício está proibido de qualquer lugar. Essa história da luneta da maldade passa a ser fama em todos os lugares. O Simplício não pode frequentar bar, restaurante, nada. Todo lugar que ele vai as pessoas fogem dele, expulsam ele dos lugares, então ele não pode praticar nada porque ele é considerado como louco, como doido, porque toda vez que ele vê a maldade, as pessoas sabem que ele está vendo a maldade, então não querem ele mais nas ruas, ele é obrigado a se refinar o sótão da casa dele. Ali fica um quartinho reservado lá no sótão, e ele fica escondido lá. E ali ele começa a ver os insetos. É muito legal, ele vê aranha, mosquito, pulga, carrapato, ele fica doido vendo esse negócio, até que o irmão dele, a tia e a Nica, a prima, chamam um médico para cuidar dele. Esse médico justamente faz as verificações com ele, fica sob tratamento durante 7 dias, e o médico fala para ele, olha, você não está doido, você foi enganado. O que você está vendo é tudo mentira, são alucinações da sua cabeça. Um exemplo, me leia, um médico mede para ele ler. Ele fala, não, doutor, não vou fazer isso que eu vou ver sua maldade. Não, não tem maldade não, pode me ler, pode ficar tranquilo. Ele lê e cita toda a maldade do médico. O médico dá uma gargalhada bem grande e vai embora. Não fala, a gente fica assim, pô, e agora? Ele tá doido, a luneta realmente é mágica, ou simplesmente o médico descobriu a verdade sobre ele e o médico saiu correndo. Não fala nada e simplesmente ele não sabe o que fazer. O médico manda tirar os seguranças que estavam na porta, impedindo que ele fugisse. Ele fica ali meio sem saber o que fazer e ele decide que ele quer ver a visão do futuro. Já que ele não tem mais gosto pela vida, não tem mais gosto por nada, ele quer ver a visão do futuro e ele acredita que, como na tentação de Eva, ele, ao comer o fruto proibido, ele vai se tornar igual a Deus. Essa foi a tentação que foi oferecida para Eva, então ele vai querer justamente ver o futuro para se tornar igual a Armênio. E aí, quando ele sofre essa tentação, ele olha para o espelho e faz a luneta sobre ele mesmo. Quero trazer aqui essa reflexão para vocês. Quando a gente vê a maldade nas pessoas, você tem a habilidade de ver o seu próprio mal? Tá vendo como esse livro tem um pouco de desenvolvimento pessoal? Como que eu vou olhar o meu próprio mal? Como que eu vou olhar as coisas? Essa reflexão que a gente faz dia após dia, da maldade que eu sou capaz de criar para o outro, a gente vê que as pessoas não são tão maus, que nós somos muito mais mal que as outras pessoas pela habilidade que nós temos de fazer mal a alguém. E isso é bem legal, porque quando ele vê a maldade nele mesmo, ele fala assim, eu não sou desse jeito. O livro descreve todas as características que ele vê sobre ele mesmo e ele quebra a luneta antes de chegar na visão do futuro. E você fica assim, poxa, e agora? Eu queria tanto ver a visão do futuro. A gente ficou esperando tanto tempo para ver o que ele tinha para falar e simplesmente ele não fala mais nada. Bom,
Com a luneta quebrada, ele fica 8 dias dentro de casa, antes de sair na rua, porque ele estava sendo proibido, até que ele resolve ir na casa do rei e conversar com o Armênio, porque ele quer uma nova luneta. Não basta errar, ele quer errar de novo. Então, ele vai lá na rua do hospício, vai na casa do Armênio, vai na hora combinada, e agora o Armênio faz para ele tudo bem, e diz para ele que essa noite tudo bem vai ser uma inocência indefesa. Ele fala, não tem problema não, eu quero enxergar. É engraçado sobre essa inocência e sobre essa visão mágica. Tem um livro que está na moda justamente falando sobre esse tipo de exercício mágico que vai trazer a visão para vocês. Esse é o livro que vai trazer esse tipo de conteúdo. Eu ainda não li, então não vou falar muito. Eu só posso falar das pessoas que eu conheço que compararam esse tipo de conteúdo e não funcionou. A gente vai ou voltar, o que eu trouxe para vocês aqui, ou voltar no médico para você resolver o problema de visão, ou numa ótica para a pessoa resolver o problema com óculos. E aqui a promessa é de resolver tudo isso sem médico e sem óculos. Aí fica um perigo. Se você tem um problema de saúde e não vai no médico, você pode agravar o problema de saúde. E se você tem um problema ali que não é de saúde, mas é de idade, cansaço, se você não cuidar, né, ou você simplesmente não vai enxergar. Pior não vai ficar. Porque a gente vê que os antigos não usavam óculos, mas os antigos também não ficavam no ambiente fechado, lendo o livro o dia inteiro, no escritório, no computador. Então aqui vai trazer essas promessas mágicas, igual o Simplício passou, e que não está resolvendo muito. Mas, de qualquer forma, eu vou dar um desconto desse livro e vou lê-lo e trazer ele para vocês, porque eu só conheço os vídeos gravados. O livro eu vou ler para vocês entenderem, mas fica a dica aí para você conhecer e me falar como é que é o livro. Com a luneta do bem, ele tem as mesmas regras ali de 1 a 3, de 3 a 13, de 13 a 14 minutos, igual eu expliquei na luneta do mal. E aí, a primeira coisa que ele quer olhar com a luneta do bem é a prima. Ele segura a luneta até olhar para a prima. Quando ele vê a prima, ele vê o amor perfeito, já quer casar na hora. Eu fiquei morrendo de rir sozinho. Como é que o cara muda de opinião tão rápido? Então o cara tava aqui, numa pessoa que era o demônio em forma de mulher, do outro lado já quer casar na hora. O bicho é muito rápido, muito suscetível à mudança, simplesmente porque ele viu a bondade na pessoa. Ele já quer casar na hora, e aí ele vai ver a Dia Domingas é uma santa, o irmão é justo, ele fica doido. Um amigo, um primo dele, chama ele para ir no prostíbulo, ele começa a ver as prostitutas como doida, ele vê a Esmeralda, a prostituta que tá com um velho, ele quase que fica 13 minutos vendo a mulher, contemplando a mulher, se o primo não tivesse com ele ficou secando a mulher ali. Ele já queria casar com ela também, agora já não sabe mais, caso com a Anica ou caso com a Esmeralda. Essa Esmeralda, inclusive, vai pegar muito dinheiro com ele, ela vai enganar ele várias vezes, vai pegar joias, vai pegar dinheiro. Por quê? Porque o bicho é besta. Como ele vê bondade de tudo, ele fala, tô precisando de dinheiro para pagar as contas. Ele, não, eu vou te ajudar, querida. Quem nunca, né? Você apaixonou por alguém, a pessoa, não quero o seu dinheiro não, mas você pode pagar essa conta aqui para mim. Normal. E aí, o que acontece é que o Reis vai chamar ele lá na ótica dele de novo, não vou chamar de ótica aqui, né? Não sei nem se no século XIX era assim que chamava, mas vai chamar lá em 1830, né? Vai chamar ele lá na ótica dele para conversar com ele justamente porque tem uma pessoa de costas e fala assim, lê essa pessoa que a tua luneta tudo bem, você vai ver como essa pessoa é boa e você estava enganado. Quando ele lê, é o Nunes. E o Nunes, não, eu sou seu amigo, você entendeu tudo errado. Eu não te difamei, eu só contei para as pessoas o bom da luneta e o cara acredita porque ele é trouxa. Então ele vai almoçar na casa do rei para conhecer a prima dele, a filha do rei, desculpa, a Nicota. E ele fala, nossa, a Nicota é perfeita, ela tem olhos de fogo e voz musical, vou casar com ela também. O bicho parece que ele jovem apaixonado, né? É a primeira mulher que vê que é casar, morri de rir dessa história. Então, ele fica frequentando ali o prostíbulo com a Esmeralda, não cita aqui se ele tem caso com ela, mas a Esmeralda ficou só abusando dele, a Anica e justamente a Nicota. Uma dessas idas na casa da Nicota, a mulher do Nunes, o Nunes não está, fala para ele que o Nunes está passando uma precisa de dinheiro, ele vai e empresta também. O bicho acaba esbanjando muito dinheiro aqui. E justamente isso acontece com alguns problemas. Ele consegue ver os condenados na prisão e achar que os condenados são bons. Tem um cara chamado Damião que chama ele, conheceu no prostíbulo, leva ele na casa de jogos. Ele perde muito dinheiro na casa de jogos e ele repara que o dinheiro que ele perde é o dinheiro que o Damião ganha. E aí ele fala, não tem problema, é merecido. Assim como o irmão Américo, ele usava o dinheiro dele para investir. Quando tinha lucro era dividido por 2, mas quando perdia era justo que ele pagasse sozinho, porque simplesmente foi ele que emprestou o dinheiro. O irmão teve trabalho, o trabalho tem que ser remunerado. Então não pode tirar do bolso do trabalho do irmão, que era político e roubava o próprio irmão. É trouxa. Mas assim, o livro traz esses extremos para a gente entender como é a situação dos dois lados. E você vai ver que o lado do bom, a visão do bem extremo, não é tão justa assim quanto parece. Então a Nica pede alguns presentes para ele também dá presente para a Nica, e ele conclui exatamente isso que eu falei, que o bem é muito pior ao extremo do que o mal. É muito engraçado isso que a gente vai ver lá depois. E o Américo chama a atenção dele porque ele consegue, em 2 meses, gastar 1/3 da fortuna dele. Diz que vai bloquear todos os bens dele. Inclusive, ele foi cobrado de uma carta de um agiota do dinheiro que ele emprestou para o Nunes. E o Américo paga e me manda no jornal escrito que ninguém vai emprestar para ninguém. Nessa, que ele não pode pegar dinheiro com ninguém, ele vai, através do Damião, pegar dinheiro com a agiota. Nossa, tá vendo? Os amigos são bons demais. Quando você tem dinheiro, parece um monte de amigo. Parece o filho pródigo. Bom, acontece que ele passa por todos esses problemas e a família tranca ele dentro do quarto. Agora ele é mais esperto, sabe que lá do sótão não tem como fugir, ele se tranca no quarto de baixo,
porque como hospício ele estava no quarto de cima, e no quarto de baixo ele simplesmente pula a janela e vai embora, vai para um hotel. Quando ele chega no hotel, quem está lá no hotel? O Damião com os amigos dele. Ele gasta uma fortuna para dar comida de beber para os amigos bebem, vão embora, e o dono do restaurante chama ele e fala que ele está sendo besta, que ele está sendo enganado. E ele começa a refletir sobre essas coisas, de como a luneta do bem está fazendo muito mais mal para ele do que a luneta do mal. Ele descansa, no dia seguinte ele vai numa praça, e na praça aparecem milhões de pessoas, quando eu digo milhões, exagerando, porque o livro é que ele bota em detalhes. Vem uma pedindo esmola para ajudar o filho que está com fome, vem outro pedindo esmola porque perdeu a carteira, vem outro pedindo passagem, outro. É isso que a gente vê na sociedade. Você ajuda um, vem 30. E você não pode ajudar todo mundo, igual acontece com ele. Ele começa a ajudar todo mundo que vem, até que chegou algum velho, sabe, espanta todo mundo e fala: parceiro, você tá perdendo seu dinheiro, todo mundo tá te enganando, tá todo mundo ali no restaurante comendo, rindo de você que é trouxa. Isso que ele fala aqui, é morrer de rir. Tem um linguajar formal e daqui a pouco tem um linguajar churro, chama outro de mano, de parceiro, de plus ultra, óbvio. Eu achei legal a linguagem do Joaquim Manuel Macedo, mesmo um livro sendo do século XIX, do ano de 1800. Acontece que ele sai dali chateado, que o sábio manda ele embora, ele passa por um funeral. E no funeral ele vê justamente a bondade, a benevolência de estar morto. Ele vê o filho sendo morto, e fala assim: eu quero morrer também. É tão bom morrer que eu quero morrer. Ele sobe no alto do monte, ali ele decide que vai morrer. E antes de morrer, ele fica olhando a visão do Rio de Janeiro e decide ver o futuro do Rio de Janeiro. Cara, eu fiquei ansioso para ver essa parte. Na hora que passa a visão do que ele está vendo, a visão do que é real, depois a visão do bem e depois a visão do futuro. Ele diz que vê uma nuvem negra com uma luz saindo do meio da visão, e aí não fala mais o que acontece. Eu falei: pô, e aí, como é que é a visão do futuro? Essa visão do futuro é a visão do Apocalipse? É a visão da nuvem e chuva que vai chegar? É a visão do que... Não explica o livro, a gente fica esperando e não acontece nada. E mostra que a luneta se quebrou, porque ele passou pelo tempo, de 14 minutos, e ele decide se jogar do penhasco. Quando ele vai se jogar, o Armênio puxa ele. Eita, chegou o bichão doido europeu, louco, fala assim: parceiro, ele chama de criança. Criança, você já presenciou os dois lados da história, agora eu vou cuidar de você. Eu sou a lição e você é o exemplo. E você vai ter que aprender com tudo isso, essa situação que você passou. Lembra que no começo do livro ele pediu mestres para a sua inteligência? Armênio foi esse mestre para a inteligência dele, onde mostrou ele os extremos dos dois lados. E justamente essa lição de moral que ele aprende, o Armênio faz um ritual ali para ele e cria uma luneta do bom senso. É interessante porque quando ele faz a luneta do mal e a luneta do bem, é citado passo a passo do ritual demoníaco. Aqui não é citado. Como é que ele enxergava o ritual, sendo que ele não enxergava? Então a gente infere do texto que quem enxergava era o Reis, e o Reis contava para ele passo a passo do ritual para que ele pudesse narrar a história, já que a história é narrada por Simplício. E aqui, que só estão eles dois no alto da montanha, ele não sabe como é que foi feito o ritual. Inclusive ele mesmo fala que ele fala assim: eu não sei como o ritual foi feito, porque eu não enxergava, e que instrumentos que ele tinha para fazer isso. Sabe que foi feita a luneta do bom senso para ele. Ele vai explicar que essa luneta do bom senso é uma luneta onde ela não é tão boa quanto as outras duas, não. Ela é tão ruim quanto as outras duas. Porque ele vai entender ali que não existe o bem absoluto, seria o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Mas o mal absoluto não existe, porque o mal absoluto é justamente a abnegação do bem absoluto. Quando você tem um valor moral e você vai contra aqueles valores morais, isso é o exemplo de maldade. Seria a ausência justamente de você fazer o bem. Eu achei isso bem legal. Mas ele vai falar aqui que o bom senso vai ser justamente que exagerar seria mentir. Que o veneno da planta, ele é um veneno que é algo mal, mas o humano usou isso para o bem, para fazer um antiofídico ali, igual da cobra, por exemplo, né? Fazer um soro para poder curar. Ele vai dizer então que essa luneta do bom senso vai trazer para ele tantas dificuldades quanto as outras. Ele vai ver algumas pessoas, um excêntrico e o tolo, o ateu e o fanático, o imoral e o hipócrita, o presumido e o estúpido. Só que ele não vai ver os extremos, ele vai ver o meio termo. E como meio termo, ele nunca vai entender os extremos. Mas ele agora vai entender porque ele simplesmente teve as duas experiências, mas só como lembrança do passado, e não como uma visão real, porque ele não vai ver. Seria como uma visão real mesmo, né? Falei como não era, mas é a visão real, a visão autêntica do que de fato é, mas o julgamento dele vai trazer esses extremos e ele entender o equilíbrio. Nossa, essa parte é muito legal, essa reflexão que o Armênio faz no final para ele é muito real. O interessante é, Reis aparece bem na hora, Reis tinha uma hora marcada com o Armênio ali, e o Armênio sabia de tudo, o Rei simplesmente... O Armênio vai embora, o Reis convida ele para almoçar, ele fala assim: olha, agora você vai ficar de bico calado, promessa, de dedinho em dedinho, você não vai contar nada para ninguém do que acontece com a luneta do bom senso, para que a gente não tenha os problemas. Uma vez você foi trajado como doido, falando com todo mundo que era mal. O segundo foi como louco, quase preso no hospício, justamente porque deu dinheiro, esbanjou toda a sua fortuna, no caso a gente sabe que foi um terço, porque a gente leu o irmão falando, né? Mas ele cita aqui toda a sua fortuna, no hipérbole, exagerando. E você ficou com problemas também com a sociedade. Então agora você não vai falar nada, você vai ficar calado. E ele fala aqui: poxa, eu tenho uma luneta do bom senso, eu tenho um equilíbrio moral e não posso contar nada para vocês. E o livro acaba.
Eu fico esperando, pô, e aí? O que aconteceu? Como é que é esse bom senso? Ele não fala. Simplesmente, o livro é isso que está lá. A gente entender esse valor moral do que é o equilíbrio. A gente viu as eleições aí na última do Brasil agora. Foi um extremo gigantesco de cada um dos lados. Poucas pessoas souberam ter um equilíbrio de entender a situação, até porque depois que o presidente ganha não muda muita coisa, muda ali uma coisa ou outra, mas o que eu estou dizendo de fato é que o valor moral que está empenhado é o mesmo. Não tem um lado, não tem o outro, tem a execução e a execução é sempre equilibrada. Infelizmente pode ser tendenciado para um lado ou tendenciado para um outro, mas não frigir dos ovos ali, não quebrar dos eggs, é tudo ao mesmo tempo e esse livro vai trazer essa concepção. Quantos anos a sociedade já vive dessa forma, sendo extremista, sendo justamente dividido as coisas? Parece que é uma técnica para dividir, para conquistar, né, do Sun Tzu, posso trazer assim para você depois, mas justamente o equilíbrio moral e o equilíbrio que nós vamos ter de bom senso é essa ideia que esse livro está trazendo. Gostei muito de ler esse livro na época que eu li quando era adolescente, eu agradeço muito ao professor por trazer esse conhecimento para a gente. É um livro bem curtinho, vale a pena você conhecer a história. Eu quis trazer ele em detalhes justamente porque esse equilíbrio que a gente tem que ter no dia a dia, entender ali o que é certo e o que é errado e tomar uma decisão ponderada dentro dos seus próprios argumentos. Não foi igual Simplício, que foi sempre levado a tomar decisões através das pessoas que estavam ao redor dele. Ele foi levado a vida inteira a fazer o que ele não queria ou simplesmente ele não tinha decisão. As pessoas decidiam por ele e ele aceitava. É assim que é, pronto, acabou. Por quê? Porque ele tinha uma deficiência física e moral. Mas a gente entende aqui que a deficiência moral dele era muito maior que a deficiência física. Como o Armênio fala, antes fosse cego do que ver a bondade ou a maldade das pessoas. Antes fosse cego, mas tivesse um valor moral para que você pudesse ter o controle das decisões que você toma. Muito obrigado por me acompanhar com mais esse livro e te aguardo aí. Até a próxima.